Olá, pessoal. Vamos começar mais um programa da nossa série Quarentena Ecossocialista e Libertária, né? Hoje, trazendo a presença de dois convidados para a gente conversar sobre a pandemia e a questão ambiental, né? A gente tem feito, né, uma série de programas que a gente está chamando de quase ao vivo, né? Nós vamos gravar aqui o nosso programa sem edição. Logo depois, a gente vai colocar no ar, né, como estreia, tanto no YouTube como no Facebook, né? E a gente tem procurado, né, aprofundar os debates, né, a respeito, né, da pandemia de coronavírus, especialmente pensando nos aspectos sociais, políticos e econômicos, né? Meu nome é Renato Silco, eu sou vereador pelo PSOL aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Faço parte da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal e a gente entende, né, que o papel do nosso mandato, né, um dos papéis do nosso mandato nesse período da pandemia é colaborar, né, com os debates, né, que a gente já vinha desenvolvendo, né, ao longo da trajetória do nosso mandato, especialmente, né, os debates relacionados à questão ambiental, né? Hoje eu trouxe, né, a gente convidou para conversar com a gente, né, o Pedrão, né, o Pedro Eduardo, que é assessor lá do nosso mandato, né? Ele tem uma trajetória de militância, né, já de várias décadas de militância ambiental radical, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro e articulando, né, o movimento ambientalista em todo o país, né? Uma grande experiência nessa militância. Estamos recebendo o professor Eduardo Sabarreto, né, que é professor adjunto do Departamento de Economia da UF, né? Queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês dois, né, por estarem participando aqui com a gente dessa atividade, né? A gente tem adotado esse formato agora no mandato, né, para produzir o nosso trabalho durante essa quarentena, que é, né, ter um convidado, né, junto com alguém que trabalha com a gente, da nossa equipe, especializado no tema que a gente vai discutir, né? Bom, eu queria dar o pontapé inicial da conversa, né? Aliás, antes de mais nada, né, deixa eu abrir aqui o microfone para o Pedrão, né, dar o boa tarde, boa noite, bom dia, né? Sei lá que horas que as pessoas vão ver. Tudo bem, Pedrão? Obrigado aí por você estar com a gente. Tudo bem, sim, tudo tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu acho que esse papo vai ser muito bacana e para a gente algumas alternativas para a saída depois dessa pandemia. Valeu, Pedrão. Eduardo, também obrigado aí pela sua disponibilidade para ter essa conversa com a gente, né? Antes de entrar no ar, a gente estava comentando do nosso encontro recente, né? E eu já estava jogando o nosso encontro para janeiro, né? Aí você lembrou que não foi 7 de março, né? 7 de Isso. março a gente se encontrou em Maricá, né, numa atividade do pessoal de Maricá, né, para discutir a questão ambiental, o capitalismo, né? Foi uma conversa que eu achei muito importante, né, para a gente dividir, né, com outras pessoas essa nossa angústia, né, com a percepção de que as mudanças necessárias, né, para a gente enfrentar a crise ambiental, elas são simplesmente a construção de um novo modo de viver, né, e das suas mais profundas formas de perceber isso, né, inclusive do ponto de vista do modo de produção, de circulação das mercadorias, de consumo, né, das populações. E, na verdade, foi 7 de março, né, que a gente está com
muita atividade, na verdade, né, nesse período. Parece que os dias estão passando lentamente. Eduardo, obrigado. Mais denso. Obrigado por você estar podendo estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Renato. É um prazer estar aqui com você, com o Pedro. Eu vou dar boa noite, porque geralmente as minhas intervenções são meio sombrias. Mas eu espero que a gente possa tirar algo não sombrio do que eu tenho para falar. Mas, de qualquer maneira, é um prazer estar aqui com vocês e acho que vai ser muito bom para conversar com vocês. E, enfim, sobre o que a gente tem para conversar. Maravilha. Prazer é nosso, Eduardo. Eduardo, a gente tem observado, né, no debate internacional e nacional sobre a pandemia, muita gente afirmando, né, que a vida nunca mais será a mesma, né, que nós não vamos voltar, depois dessa pandemia, para o mundo que a gente vivia antes, né? Isso tanto pode abrir uma perspectiva sombria, né, de que voltaremos para o mundo, né, pior, para o mundo distópico, né, como também abre uma perspectiva, né, que eu acho que anima muita gente, da vida melhorar, né, da humanidade aprender lições com essa pandemia, né, disso, inclusive, ser uma espécie de ensaio geral para os desafios que vêm pela frente por conta, né, da crise ambiental, que já era debatida antes ainda dessa pandemia. A gente tem visto claramente, né, que o modelo hegemônico nas últimas décadas, né, o neoliberalismo, ou liberalismo, de uma maneira geral, estão nas cordas, né, do debate internacional, inclusive com vários intelectuais, economistas, né, até banqueiros fazendo discursos, né, condenando o liberalismo, dizendo que o retorno, né, no pós-epidemia teria que ser para um tipo de capitalismo keynesiano, né, um capitalismo com intervenção estatal na economia, mecanismos tributários sendo utilizados para diminuir as desigualdades, né, regulação ambiental, né, um investimento na economia verde, né, como saída para a crise ambiental. Bom, tem aí um discurso, né, que aparentemente questiona a ordem atual, né, mas que, de certa maneira, a gente pode dizer que apresenta, né, uma outra forma, né, de gerir, né, a ordem atual, no que tem de essencial, ou seja, mudar o capitalismo para preservar o capitalismo, né? Eu acho que esse é o limite dessa crítica. Então, no primeiro momento, eu queria que você ajudasse a gente na reflexão, né, se é possível, né, enfrentar os problemas ambientais do planeta de uma perspectiva da maioria, né, ou seja, buscando, né, resolver os problemas da maioria da população, né, porque, claro, né, se a estratégia for, não, eu sou um bilionário, eu vou salvar os bilionários, é outra história, né? Estou falando da perspectiva dos trabalhadores, das trabalhadoras, né? Se é possível uma saída para a crise ambiental nos marcos do capitalismo. Acho que esse é um debate estratégico essencial que a gente precisa da sua contribuição. Bom, muito bem. É difícil até saber por onde começar. Assim, a demonstração de que o capitalismo é inviável ecologicamente é uma coisa da qual eu me ocupo muito. Assim, então eu acho que dá para da gente falar sobre isso com alguma segurança. Agora, no início da tua fala, você abordou questões que são novas para todo mundo, né? Por exemplo, está circulando com muita força duas ideias estão circulando com muita força. Uma de que não vai ser viável voltar para a normalidade, quer dizer, como se esse episódio que a gente estivesse vivendo agora
tivesse sepultado definitivamente a normalidade, e o que vem depois é algo dramaticamente diferente, e com esse diagnóstico eu tendo a concordar sem muitas reservas, embora a gente não deva partir daí para a conclusão de que esse sepultamento da normalidade necessariamente traz algo melhor do que a gente vivia antes, né? Inclusive, acho que foi o próprio Pedro hoje que compartilhou lá no grupo da Coalizão um artigo da Eliane Brum. Foi você, Pedro? Né? De que, quer dizer, do que se trata agora? O futuro está em disputa, né? Então a gente tem que disputar para onde que a humanidade vai uma vez passado esse tsunami. Então esse é um primeiro ponto, né? Não necessariamente o que vem após a normalidade é algo que a gente deve achar que vai ser bom de qualquer maneira. A segunda coisa estão decretando muito rapidamente a morte do neoliberalismo. Com esse diagnóstico, eu tendo a ter bastante mais reservas. Eu acho que a agenda neoliberal é a agenda adequada, no sentido de ser a agenda compatível com o capitalismo senil, doente, desmoronando que a gente vive hoje em dia. Quer dizer, o que a rigor estou dizendo é que a tragédia neoliberal é o melhor que o capitalismo contemporâneo tem para oferecer. Quer dizer, rejeitar o neoliberalismo tem que ser, ao mesmo tempo, rejeitar o próprio capitalismo, porque ele não pode ser outra coisa senão isso. E, na verdade, passado esse tsunami, imagino, vai ser um neoliberalismo ainda muito mais duro, muito mais hostil ao trabalhador, muito mais diretamente repressor, etc, etc. Então enfim, isso é o que essas questões elas ainda estão muito frescas, né? Então é muito difícil, enfim, fazer uma análise um pouco mais ancorada, né? Um pouco mais segura. Agora, voltando para a questão da disputa do futuro, né? Qual o futuro que a gente está disputando? Naturalmente aparece nessa disputa aquela visão de futuro que imagina um capitalismo administrado, inclusive do ponto de vista ecológico, né? Do ponto de vista ambiental. E como eu tinha adiantado logo no início da minha fala, a crítica a essa perspectiva é uma crítica que eu já faço há algum tempo, né? Eu já pesquiso mudanças climáticas há mais ou menos uns 15 anos e desde o início, enfim, ficou muito evidente para mim os limites das propostas que se apoiam nesse tipo de expectativa, né, de um capitalismo domado, de um capitalismo que seja capaz, por exemplo, de decrescer, ou que seja capaz, não sendo possível decrescer, ao menos não crescer, ou até de um capitalismo que fosse capaz de, não conseguindo não crescer, ao menos crescer com um impacto material decrescente sobre o planeta. Então, todas essas questões eu abordo no meu livro e abordo a partir de uma perspectiva enfim, de uma crítica marxista da sociedade capitalista. Essa crítica basicamente envolve a demonstração de que o capitalismo não pode ser outra coisa senão expansivo, de que essa expansão não pode ser outra coisa senão expansão material, e que o consumo na ponta, quer dizer, as iniciativas individuais, etc., são incapazes de deter esse tipo de dinâmica. E sendo incapazes de deter esse tipo de dinâmica, são incapazes de deter os seus resultados, né? Então,
essa estrutura de interpretação, ela orienta a minha interpretação das questões climáticas, mas ela pode servir também para a gente construir uma interpretação do que está acontecendo agora, né? Então, só para não me alongar muito, mas só para adiantar alguns pontos, já foi apontado que a possibilidade da origem de vírus como esses, que trazem consigo o potencial enfim, de pandemias ou de surtos, de epidemias, essa possibilidade tem a ver com práticas industriais, práticas agrícolas, práticas urbanas, enfim, uma série de tendências, uma série de processos que estão enraizados, estão fundados, não simplesmente em políticas equivocadas ou no mau caratismo das pessoas que estão no poder, né? Estão enraizadas no próprio, para usar talvez uma analogia infeliz para um momento, no próprio código genético da sociedade capitalista. Quer dizer, ela não pode ser outra coisa senão isso, né? Senão esse rolo compressor que, no seu curso, gera destruição e gera possibilidades de processos como o que a gente está vivendo hoje em dia. Acho que para abrir a nossa discussão, eu vou ficar por aqui. Tá bom. Deixa eu só, então, daqui a pouquinho, peço para o Pedrão contribuir também, só para a gente ainda ficar nesse campo da introdução, vamos dizer assim, né? Queria que você falasse um pouquinho, Eduardo, sobre qual é a sua avaliação, né, do tamanho da encrenca, né? Qual é a sua avaliação sobre a situação ambiental do planeta hoje, né? Para a gente entender, vamos dizer assim, o quão profunda precisam ser as transformações, né? É um pouco a lógica de que para a gente ter um programa, a gente precisa do diagnóstico, né? Como é que você avalia a crise ambiental do planeta hoje? Qual é a dimensão dela? Então, a dimensão é praticamente imensurável, Renato. A dimensão para colocar, assim, sem anestesia, a dimensão é de colapso iminente. Inclusive, por falar isso sempre muito claramente, eu posso passar a impressão de estar sendo fatalista, né? Quer dizer, de simplesmente dizer que não tem mais jeito para nada e a gente precisa simplesmente nos recolher a nossa insignificância e morrer, mais ou menos rápido, mais ou menos dolorosamente, enfim. Não é isso que eu estou falando, né? O que eu estou falando é que, se a pergunta é o que fazer para impedir as mudanças climáticas, o colapso climático, a resposta é nada. Não há nada mais a ser feito. Já é inevitável. É uma questão de quando e não uma questão de se. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reformular a pergunta, né? A pergunta correta, no meu entendimento, é o que fazer para sobrevivermos ao colapso climático. E sobrevivermos de maneira que vale a pena sobreviver, né? Enfim, isso é importante também. Agora, para não fugir da tua pergunta, por que o cenário é de colapso iminente? E acho que isso eu já, inclusive, já tenho condições de conectar com o que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Porque também é uma ideia que está circulando com alguma força, essa noção de que, olha só, o ritmo das atividades diminuiu e o planeta está se regenerando, né? O céu está mais azul, a água está mais limpa. Então, se nós fizermos isso, né, passa por aí a solução. E eu acho que essa é uma expectativa que está mal colocada, para dizer o mínimo. Uma das coisas que a gente discutiu, acho que a gente discutiu lá no encontro de Maricá, mas acho que vale aqui reprisar, é que as nossas atividades, especialmente as atividades industriais,
elas não emitem só gases de efeito estufa. Elas emitem um negócio chamado aerossóis, né? Elas emitem pequenos particulados que bloqueiam a radiação que entra no sistema climático terrestre. Então, por um lado, os gases de efeito estufa bloqueiam a saída da radiação de onda longa, aquecendo o planeta, mas, por outro lado, esses particulados bloqueiam a entrada de radiação de onda curta, que também aqueceria o planeta. Então, em suma, as nossas atividades têm um efeito potencialmente ambíguo. Por um lado, elas aquecem o sistema climático, por outro lado, elas resfriam. Só que essa diminuição do ritmo, essa interrupção de uma fração importante da atividade industrial, do tráfego aéreo, isso é uma questão importante também, diminui drasticamente a emissão desses aerossóis. Então, e esses aerossóis eles decaem da atmosfera muito mais rapidamente do que os gases de efeito estufa. Então, o que está se observando, especialmente lá no hemisfério norte, é uma elevação abrupta da temperatura. E com essa elevação abrupta da temperatura, nós já estamos observando também um degelo bastante acentuado, para além da média conhecida, registrada, do gelo no Ártico. E como eu tenho comentado em todas as oportunidades que eu tenho, a perda do Ártico é certamente um momento de virada para a civilização humana. E esse momento ele está cada vez mais eminente, né? Está cada vez mais no horizonte. E acho que a pergunta que nós temos que responder é: o que tende a acontecer uma vez que isso ocorra? E o que nós podemos fazer para adaptar as nossas sociedades aos impactos mais prováveis desse evento? Então, outra coisa que eu tenho dito também é que o que a gente está vivendo hoje em dia é uma espécie de ensaio geral para o colapso climático que se avizinha, né? Então, o tipo de movimentação geopolítica que nós estamos observando, especialmente, né, o governo lá dos Estados Unidos, o tipo de derretimento da vida cotidiana, o perigo de desabastecimento, o medo do desabastecimento, tudo isso tende a vir em maior volume e em maior intensidade num cenário que eu acabei de descrever. Acho que eu finalizaria com isso. Você mencionou, Renato, que para saber o que fazer a gente precisa ter um diagnóstico correto, um diagnóstico consistente, e o meu diagnóstico me diz que nós devemos dedicar todos os nossos esforços a medidas de adaptação profunda. É isso. Pedrão, te convidar para participar aqui da conversa. Quer fazer algum comentário, pergunta? Não, eu quero primeiro dizer que eu concordo muito com o Eduardo nesse fala dele aí inicial, e eu acho que a gente está num perigo eminente, mas eu quero muito falar do livro do Eduardo, né? Eu acho que a gente precisa, no momento e nesse período agora, né, falar bastante desse livro, que eu acho que assim, eu estou encantado aqui. Eu já tinha começado a ler parte, mas hoje eu me aprofundei para a gente fazer essa entrevista. Primeiro, o livro é O Capital para a Crítica da Economia das Mudanças Climáticas. É fantástico, porque na última década, né, principalmente nos processos das conferências de clima, a economia verde e a estratégia de um capitalismo verde sempre foi colocado como a salvação do planeta, né?
Tem gente aí até defendendo hoje uma moeda climática, né? Como se isso salvar a economia brasileira, por a gente ser um país mega diverso, né? E, assim, eu queria começar com a minha primeira pergunta para você. Eu fiquei bastante interessado em entender sobre, primeiro, o marxismo verde, né? Que você falasse um pouco para a gente sobre o livro 2, né? E um pouco sobre essa análise da rotação. Queria um pouco entender um pouco isso, Eduardo. E uma outra coisa que eu queria te perguntar também, né, que eu acho que pode ser depois também, né, a regulação ecológica como tragédia para a sociedade humana e essa aposta nessa moeda climática, né, que eu acho que isso é mais trágico, assim, é muito triste, no meu entendimento, ver um movimento ambiental e ambientalistas históricos ainda, né, mesmo depois de Brumadinho, mesmo depois das empresas mostrando que não existe responsabilidade socioambiental, né, ainda estarem em pleno processo de pandemia defendendo essa moeda climática. Então, era isso um pouco que eu queria que você falasse para a gente. Tá certo, Pedro. Isso vai me levar um tempinho. Então, vamos lá. A coisa da rotação. Por que isso entra com muita força no meu argumento? Como eu tinha dito na minha primeira fala, a crítica ecológica que eu procuro fazer ao capitalismo ela é muito apoiada não apenas no marxismo, mas especialmente no Marx, né? Então eu uso muito as categorias do Marx. Quando eu falo assim, né, seja numa palestra, eu falo assim mais publicamente, eu procuro não usar tantas categorias, eu procuro usar mais intuições do cotidiano para abranger o maior número de pessoas possível, né? Mas para essa discussão da rotação, eu vou precisar um pouquinho mobilizar as categorias, mas acho que elas são bastante compreensíveis, mesmo para quem não tem familiaridade com a obra do Marx. Qual que é a ideia da rotação? A rotação é, colocado de maneira muito simples, a velocidade com a qual o capital gira, né? A velocidade com a qual o capital realiza um ciclo seu. Ou seja, o que é um ciclo? É o capital aparecer como dinheiro no mercado, assumir o comando sobre meios de produção e força de trabalho, produzir uma mercadoria que contenha excedente, que o Marx vai chamar de mais-valor, ou mais-valia nas traduções antigas, e tendo produzido essa mercadoria prenha de excedente, reconverte a mercadoria em dinheiro, e essa quantidade de dinheiro será uma quantidade aumentada, né? Muito bem, então esse aumento, essa expansão que interessa ao capital no seu movimento. Se ele realiza um movimento desse a cada período qualquer, digamos, a cada ano, bom, uma vez por ano, ele vai poder se apropriar desse excedente, dessa expansão. Se ele realiza esse mesmo movimento 2 vezes, ele se apropriará ou poderá se apropriar do dobro de excedente. Ou seja, já deve estar claro que quanto mais vezes ele realizar um mesmo movimento, maior a possibilidade de se apropriar de lucro. Tá? Vamos usar aqui a categoria que todo mundo está cansado de conhecer. O que isso impõe ao operador do capital? Impõe essa pressão por acelerar, portanto, a rotação. O que é acelerar a rotação? É realizar esse movimento o maior número de vezes possível em cada período. Logo de cara, uma primeira implicação disso é
Se eu chego no final da linha mais vezes em um mesmo período, eu estou desovando no mercado uma quantidade maior de mercadorias, não é mesmo? Então, se eu realizo o ato produtivo uma vez e produzo, digamos, 100 unidades da minha mercadoria, ao realizar aquele mesmo movimento 2 vezes, eu chego ao mercado com 200 mercadorias. Então, isso impõe ao capital a obrigação de garantir demanda para aquela mercadoria. A obrigação de garantir que aquele produto seja consumido. Então, se você, Pedro, se você, Renato, se eu, Eduardo, adotamos individualmente práticas ecologicamente responsáveis, diminuímos o nosso impacto individual, ou o impacto individual do nosso consumo no planeta, isso para o capital é relativamente indiferente, porque importa para ele o todo, a totalidade. Então, os diversos capitais, eu vou usar aqui no singular, tá? Mas o capital ele precisa garantir que o consumo total seja crescente. Não importa se o indivíduo A, B ou C ou D conseguiu adotar práticas ecologicamente conscientes. Ele precisa garantir de alguma forma que aquele produto expandido seja consumido. Um outro aspecto disso é, se eu estou gerando mais vezes em um mesmo espaço de tempo, em um mesmo intervalo de tempo, o meu processo produtivo consome mais matérias-primas exatamente na mesma proporção em que eu estou aumentando o número de vezes que meu capital gira. Então, se eu realizo um movimento, aquele ato produtivo consome uma determinada quantidade de matérias-primas. Se eu realizo aquele movimento 2, 3, 4, 5 vezes, a quantidade de matérias-primas consumidas aumenta 2, 3, 4, 5 vezes. E o resíduo gerado por cada passagem no ato produtivo aumenta 2, 3, 4, 5 vezes. Isso se a eficiência material do ato produtivo não for aumentada. Esse é o argumento que muitas vezes é levantado para dizer que, na verdade, o impacto material não aumenta na mesma proporção, porque ao acelerar a rotação do capital, ao mesmo tempo, o capital se transforma materialmente para se tornar mais eficiente, via avanço tecnológico. Isso é verdade em parte, apenas em parte, porque, é claro, se a eficiência do ato produtivo aumenta, em cada passagem naquele ato será consumido menos matérias-primas. Mas essas matérias-primas não são apenas coisa física. Essas matérias-primas elas são também capital, né? É um capital adiantado em matérias-primas. Uma vez liberadas essas matérias-primas, liberou-se capital também. Um capital que seria despendido ali, não é mais despendido ali. E aí eu pergunto, esse capital pode se acomodar na imobilidade? Quer dizer, realizar a economia material envolveria realizar essa economia de capital também, né? Mas esse capital não pode ficar imóvel ali. Esse capital liberado, ele precisa encontrar algum outro espaço, alguma outra atividade para dar curso à sua lógica expansiva. E quando ele consegue, ele necessariamente estabelece contato com a materialidade também. Então, pela via da discussão sobre rotação do capital, a gente consegue demonstrar que existe, no código genético da sociedade capitalista, existe um mecanismo que neutraliza os nossos potenciais ganhos em termos de poupança material. Toda possibilidade de economia material que a gente gera via avanço tecnológico é completamente neutralizada pelo fato de o capital não poder se manter, não poder permanecer imóvel, por força da sua própria lógica, da sua própria natureza. Então, com a discussão da rotação, a gente consegue demonstrar isso.
E consegue explicar também, aí estou me estendendo muito, posso fazer essa última... Tá, então vou fazer essa última discussão que é pertinente em relação à rotação. Lá no livro 2 do Capital, o Marx vai distinguir entre duas categorias de capital: capital fixo e capital circulante. O capital circulante é aquele que entrou nesse movimento de valorização. É aquele que de dinheiro se converteu em meio de produção ou força de trabalho que vai ser consumido no ato produtivo para se transformar em mercadoria e em dinheiro. E o capital fixo é aquela fração do capital que permanece atuando do ponto de vista qualitativo na produção, sem, no entanto, circular ainda como valor. Vou usar um exemplo para facilitar. Imagina uma máquina. Então, uma grande máquina, ela não é inteiramente consumida em um ato produtivo, ela é consumida ao longo de inúmeros atos produtivos. A cada ato produtivo desse, a parte que é consumida daquela máquina se desprende como valor daquela máquina e reaparece no produto. Ou seja, parte do capital investido naquela máquina circula, é capital circulante. A parte que não circula é capital fixo. Por que isso é importante? Porque enquanto o capital fixo não circular, ele não realizou a sua lógica expansiva. Digamos que a máquina seja por algum motivo destruída fisicamente antes de todo aquele capital circular. Aquele capital deixa de existir, aquele valor que foi investido em máquina e que poderia realizar um movimento expansivo deixa de existir. Então, não é interessante, do ponto de vista da valorização do capital, não é interessante que parte do capital fixo não seja consumido. E por que isso é importante? Porque para setores muito intensivos em emissões de gases de efeito estufa, o capital fixo é dramaticamente durável. Então, veja todo o aparato de exploração e produção de petróleo. A vida útil dessas coisas, desses empreendimentos, é de 50, 100 anos. Veja todo o aparato de geração e transmissão de energia, toda a infraestrutura adjacente a essa logística de produção e distribuição de energia. Tudo isso é capital fixo que ainda não circulou. Então, mais uma vez, voltando para o ponto de vista do capital, o capital não pode admitir que toda essa infraestrutura seja descontinuada, digamos assim, antes de realizar toda a sua vida útil. E isso representa um entrave tremendo para o tipo de velocidade e de urgência que nós deveríamos imprimir na remodelação do nosso modo de viver. E aí, voltando para a sua pergunta inicial, essa discussão é uma discussão que o livro 2 nos ajuda a fazer também com bastante consistência teórica, acho eu. Bom, fiquei falando só de rotação, né? Deixa eu falar rapidinho aqui da coisa da moeda climática. Como a gente estava conversando antes, isso me parece só mais uma manifestação de uma coisa que já é bastante antiga e bastante, digamos, conservadora, quer dizer, a despeito de quem possa estar encampando esse tipo de proposta, muitas vezes até nas melhores das intenções, mas enfim, qual que em que tipo de diagnóstico se baseia essa proposta da moeda climática? No diagnóstico que vai dizer que os problemas ambientais derivam do fato de não estarem de pé incentivos de mercado suficientes que levariam os agentes
a preservarem aquele recurso ao invés de superexplorarem e degradarem aquele recurso. Então, para resumir em uma frase, o problema é ausência de mercado. Como os mecanismos de mercado não funcionam ali, os agentes são levados a destruir aquele bem, aquele recurso, aquele ecossistema. Se o diagnóstico é esse, qual que é a solução? Vamos colocar os mecanismos de mercado de pé. Vamos criar uma estrutura institucional que seja capaz de prover para os indivíduos os incentivos corretos. Talvez a manifestação mais conhecida desse tipo de perspectiva sejam os mercados de carbono. O imposto sobre emissões também já foi bastante discutido. E agora veio como uma novidade para mim se está sugerindo essa moeda climática. Acho que são todas manifestações de uma mesma ideia fundamental, que é essa. O mercado seria capaz de disciplinar os agentes e levar os agentes a moderarem o seu relacionamento com a natureza. É isso. Agora, deixa eu aproveitar aqui, porque o Pedrão ele suscitou o debate mais focado na segunda parte do seu livro, né? Mas na primeira parte, você analisa, né, várias políticas, né, vamos dizer assim, posso chamar de economia verde, que foram... Pode, de maneira bem difusa, pode chamar de economia verde. Que foram implementadas, né, e você faz uma análise dos resultados, né, dessas várias políticas em alguns países. Eu queria, mesmo invertendo a ordem que você escreveu o livro, mas eu queria que você entrasse um pouco nesse debate, porque eu acho que a gente tem um papel aqui um pouco de tentar convencer, né, principalmente os nossos companheiros, as nossas companheiras da esquerda, né, que já têm, vamos dizer assim, tanto contato, né, conosco no que diz respeito a pensar a economia, a política, né, a crítica anticapitalista nesses aspectos. A nossa contribuição, eu acho que é tentar ajudar, né, a trazer a crítica anticapitalista para a reflexão sobre o meio ambiente, né? Então, acho que essa análise que você fez no primeiro capítulo é importante para isso. Queria que você falasse um pouquinho. Não, então, eu concordo plenamente com você e, inclusive, o meu maior esforço de diálogo agora, inclusive, está direcionado aos nossos pares, né? Eu acho que precisa haver um processo bastante rápido e abrangente de convencimento no nosso campo, no campo da esquerda, de que a questão é muito urgente mesmo. E abordando agora a tua pergunta, isso é uma coisa muito chocante, né? Assim, porque quem não tem muito contato com esse debate, com as coisas que já vêm acontecendo, normalmente acha que não se está movimentando muito, né? Que o mundo não está se movimentando muito em termos de políticas climáticas, né? Ou seja, que a situação continua se deteriorando, que a gente continua dando largos passos para trás, porque até hoje nada se fez a respeito. E por que eu disse que é chocante? Porque quando a gente vai mergulhar na política climática propriamente dita, a gente vê que, especialmente as últimas 2 décadas, assistiram uma pletora incrível de política climática. Né? E isso aí, se eu não me engano, tá bastante documentado no capítulo 4, se eu não me engano, do livro. E aí é chocante porque, apesar dessa pletora de políticas climáticas, apesar de uma quantidade imensa, extraordinária de políticas, de uma quantidade igualmente imensa de países, não só não avançamos na agenda, ou nos resultados, melhor dizendo, como demos largos passos para trás.
né? E aí aparece para mim como casos emblemáticos, isso está tratado lá também, que os dois grandes casos de sucesso na história recente do mundo, em termos de redução de emissões, esses dois grandes casos de sucesso, se generalizados, seriam dramaticamente insuficientes para o que a gente precisa fazer, diante do que a gente precisa fazer. Né? Então, só para mencionar especificamente, a Inglaterra opera uma reformulação bastante importante da sua matriz energética, saindo do carvão em direção ao gás natural, e ela consegue, ao longo de mais ou menos 10 anos, e apenas esse período curto, reduzir as emissões anuais em 1% ao ano. E o caso francês, que, como muitos sabem, tem a sua matriz elétrica basicamente toda baseada na energia nuclear, consegue, ao longo de mais ou menos 27 anos, reduzir as suas emissões totais em 0,6% ao ano. Por que esses casos, apesar de serem os grandes casos de sucesso, seriam insuficientes casos generalizados? Porque o IPCC, que é o principal painel de pesquisa, enfim, que reúne os principais cientistas climáticos e que produz relatórios de referência a respeito das mudanças climáticas, o IPCC vai nos dizer que até 2030 nós teríamos que ter reduzido as emissões globais em 50%. Então, esse não é um resultado pouco ambicioso. Ainda mais se a gente lembrar que, além dessa recomendação, existe a recomendação de, chegando em 2050, as emissões serem zero. Então, quem não consegue imaginar a sociedade capitalista alcançando esse resultado, não está com problema de imaginação. Quem não consegue imaginar, não consegue imaginar porque é impossível mesmo. No capitalismo é impossível. Né? Com todo esse pandemônio que está acontecendo, né, nesses últimos meses, estão sendo feitas projeções que as emissões totais vão ser reduzidas em 1,5%. Quer dizer, até esse resultado, diante da maior crise que a nossa geração já viveu, até esse resultado é pouco expressivo diante do que a gente precisa fazer. Não é bolinho, não. Pedrão. Por isso que eu dou boa noite no início. Pedrão, quer comentar, Pedrão? Está liberado. Eu ia falar um palavrão, mas a gente está em rede, né? Melhor eu me conter. É muito duro, né? Porque assim, o Cinco falou que eu estou há algumas décadas nessa história e estou há muito tempo. Assim. Eu participei dos processos pré-92, né? E vi a construção do primeiro acordo climático, né? Que é o famoso protocolo de Quioto, né? E o acordo do clima, a carta do clima, construída tanto no Fórum Global como lá na conferência oficial. E assim, se a gente, eu acredito hoje, se tivesse conseguido fazer em 97, a gente estaria com os mesmos problemas, porque eu acho que as reduções não teriam sido atingidas, porque com toda essa diminuição e a velocidade de produção que a gente tem hoje, o dado que você me coloca de redução de 1,5% é nada. É nada. É nada. E isso para algumas angústias, a gente aqui está tentando buscar soluções, né?
E aí eu queria te perguntar assim, uma das coisas que eu queria te perguntar é quais são esses caminhos? Você acha que o caminho da agroecologia, da redução dos espaços de produção de comida, da gente aprender. Assim, você colocou uma coisa que eu sempre digo, né, que tem uma galera que é ambientalista e que está na luta e que está na frente aí do movimento ambiental, hoje uma juventude, que acha que as pequenas soluções, né, o fazer compostagem dentro de casa, se tornar vegano, ou outras coisas, já seria um exemplo de diminuição disso. Que caminho a gente, assim, você aponta? Porque, para mim, Pedro, eu acho que tinha que parar tudo, entendeu? Tinha que parar. Assim, chega de petróleo, não vai explorar mais nada. O que explorou, explorou. O que está aí, está aí. Não vai ter mais exploração de minério nenhuma, entendeu? Como é que a gente faz isso? Tendo economia e precisando da população que é imensa, né? Precisamos. Tem um outro detalhe, né? Nunca se produziu tanta comida e nunca se passou tanta fome no mundo, né? Então é isso, assim. Eu fico muito, sabe, Eduardo e Cinco, eu fico muito impactado quando a gente vê um economista que é um economista ambientalista, que reconhece a questão ecológica, né, colocando isso de forma clara, porque a gente queria que os nossos companheiros da esquerda conseguissem entender, né, que não dá para ter uma transição na economia, que a gente tem que colocar, quando a gente pensa, eu sempre falo isso nas nossas reuniões e falo nas minhas aulas, não dá mais para a gente trabalhar com a questão ambiental como uma externalidade econômica. Não dá para pensar num projeto a questão ambiental como algo externo, né? Você, para fazer obra, para pensar em qualquer coisa, você hoje, nessa eminência que a gente vive de um colapso, de você colocar isso como uma externalidade, sim, uma internalidade. Eu acho que isso são coisas que os nossos companheiros da esquerda precisam compreender, que a questão ambiental ela está na centralidade das tomadas de decisão, né? Não é mais uma questão da economia, não, é uma questão da vida humana, de manter não só a vida humana, mas todas as outras formas de vida nesse planeta, né? É isso, depois a gente fala mais, assim, senão eu vou me estender demais e eu acho que o objetivo aqui é escutar você, Eduardo. Obrigado, Pedrão. Concluí, sim. Obrigado, Pedro. Oi. Passar a palavra para o Eduardo de novo. Pergunta fácil, né, Pedro? Assim, mas eu não vou me esquivar, não, porque assim, essa é a pergunta mais difícil de todas, mas toda vez que eu falo, eu tenho que, de uma maneira ou de outra, respondê-la, porque, enfim, é isso, né? Não, senão o que eu estiver falando é simplesmente terra arrasada e vida que não segue, né, no caso. Mas, assim, eu quero começar dizendo que conceitualmente eu concordo de cara com você. Assim, a situação é tão urgente e tão eminente e as exigências são tão volumosas que a gente precisa já começar a dizer isso. É fim do setor de petróleo, é fim do setor da exploração de carvão, de minério. É isso. Assim, não tem nenhuma solução que não vá passar por isso. A própria globalização, né? Inclusive nos seus poucos aspectos que ela tem de positivo,
precisa ser revertida. A agroecologia, a produção de alimentos, ela tem um desafio particular que eu já menciono já. Agora, como é que eu vou resolver essa equação? Vai parecer assim, chavão, mas eu vou falar de qualquer maneira e vou deixar no ar que, tendo mais tempo, daria para demonstrar com mais cuidado. Mas o meu ponto tem sido o seguinte: tudo que nós poderíamos demandar na arena da política institucional, poderíamos demandar ao Estado com viabilidade de passar, é insuficiente. Tá? Porque o que é suficiente violenta a lógica dessa sociedade na sua raiz. Só um minuto que deu um... Se isso é verdade, se isso for possível de ser demonstrado, tudo que a gente precisa fazer só se torna viável uma vez que nós tomemos o Estado. Quer dizer, só se torna viável em um processo de transição revolucionária, para colocar as coisas em termos muito, muito simples. Inclusive meio que inspirado, né, por essa conversa que a gente ia ter hoje, eu coloquei ontem no Twitter um negócio que acho que vale a pena repetir aqui, a respeito do Green New Deal. Que o Green New Deal é a menina dos olhos de ouro, né, dos ambientalistas no momento. E eu peguei para ler essa literatura muito cético, assim, eu achei que eu só ia encontrar a mesma bobajada de sempre, enfim. E fui pego um pouco de surpresa, assim, é uma discussão bem mais séria do que eu imaginava e muito mais ambiciosa do que eu imaginava. Tem alguns elementos ali bastante interessantes, mas justamente por isso é ambicioso demais para ser realizável no capitalismo. Quer dizer, uma agenda como a do Green New Deal só seria realizável em um processo de transição revolucionária. Mas isso nos coloca uma pergunta adicional. Em um processo de transição revolucionária, o Green New Deal é o melhor que nós podemos ou devemos fazer? E a resposta é não. Quer dizer, aberta a possibilidade histórica de fazer o que precisamos fazer, as tarefas seriam ainda maiores do que o que está posto ali no Green New Deal. Né? É pensar em como evacuar grandes centros urbanos, alguns definitivamente, alguns sazonalmente. É pensar como garantir a produção de alimentos diante de uma elevação da temperatura que vai inviabilizar essa produção em grandíssimas regiões do mundo. É pensar como, diante de um potencial caos social, colapso social, como nós vamos dar manutenção, por exemplo, para certos elementos de infraestrutura muito sensíveis, como, por exemplo, centrais nucleares. Então, tudo isso tem que estar no escopo das nossas ações, daquilo que eu chamei, não por invenção minha, o IPCC chama assim também, de adaptação profunda. É isso que nós temos que mirar. Quer dizer, adaptação profunda traz em si a ideia de reformulações dramáticas e sem precedentes, não é da superfície do nosso cotidiano, não, das estruturas mais internas, mais entranhadas da nossa vida, da maneira como a gente produz e reproduz a nossa vida. Então, é um programa, é uma agenda ao mesmo tempo hiper ambiciosa, e é o programa mínimo. Quer dizer, é daí para mais. Daí para menos, a gente está falando de um risco existencial para a espécie humana. É isso. Sim. Para a gente ir encaminhando, né, para o fechamento do nosso programa, eu queria fazer uma rodada de considerações finais, né?
e fazer uma observação que é o seguinte: é, é interessante, né? Como é interessante, é trágico, né? Mas a situação atual da epidemia, ela ajuda a ilustrar o quanto o capitalismo é incapaz de dar solução para as crises ambientais, né? Essa é uma crise ambiental, uma crise fruto, né, do desenvolvimento predatório do capitalismo, da aceleração da velocidade da circulação, inclusive de pessoas e mercadorias pelo planeta, né, que aumenta o potencial de espalhamento, né, da epidemia. E a gente olha, né, não só no Brasil, em boas partes do mundo, mas para ficar no exemplo do Brasil, o governo não consegue reagir fora da lógica capitalista, né? Então, tem pessoas que estão sem acesso aos meios básicos de sobrevivência porque não tem dinheiro. Não é porque esses meios básicos de sobrevivência não existam, né? O Brasil não está desabastecido de alimento, de material de limpeza, de higiene, né? Se a gente tivesse uma outra lógica, né, de organização da sociedade, hoje a gente estava pensando, né, como é que faz chegar a comida, né? Não os R$ 600, como faz chegar a comida na casa das pessoas, né? A gente estaria tendo uma grande mobilização para garantir, né, que centenas de milhares de pessoas que não têm como se isolar nas suas casas tivessem alternativa de isolamento, né, abrindo propriedades privadas que estão fechadas por conta da especulação imobiliária, por conta de falências de empresa, usando as escolas municipais, por exemplo, para receber as pessoas. A gente teria um outro nível de mobilização. A gente veria concretamente, materialmente, nas ruas, acontecendo um outro nível de mobilização, não é, das forças produtivas da nossa sociedade para enfrentar a pandemia, né? O capitalismo limita muito, né? Olha, eu estou aqui, como é que eu vou credenciar todas as famílias que precisam receber ajuda, né? E eu estou dando R$ 600, quer dizer, na verdade, ajuda para muita gente, né? Vai fazer diferença, mas não é, né, o mínimo necessário para as pessoas poderem enfrentar essa situação. Então, acho que se a gente pensar, né, do ponto de vista do colapso ambiental do planeta, né, essa situação da pandemia é como se fosse uma amostra, né, bem contundente, né, do quanto que colocar o lucro acima da vida impede, né, que as soluções em benefício dos trabalhadores e das trabalhadoras sejam alcançadas, né? Então, passar a palavra para o Pedrão e para ele se despedir, falar comentários que ele quiser à vontade. Pedrão, e depois Eduardo faz o fechamento dele. Bom, uma das coisas que eu tenho certeza é que essa pandemia é provocada pela destruição dos ambientes naturais. Sim, isso é uma das coisas que eu tenho muito claro, né? Sim, eu acho que, inclusive, já li alguns artigos falando claramente disso, né? A origem do vírus, né? Que se originou agora em 2020. A origem do vírus é de 7 anos atrás. Então, as minhas considerações são que eu ecologista radical, ecossocialista, ecomarxista, eu acredito numa sociedade nova, né? Eu acredito muito nisso. Isso me movimenta, isso me movimentou e vai me movimentar até os fins da minha vida, que não vai ser agora no processo do coronavírus. Eu tenho clareza disso. Eu sou mais uma aqui que vai ficar para lutar para fazer esse mundo melhor. E eu acho, Eduardo, assim, que a gente precisa divulgar muito o teu livro, sabe? Eu acho que, pensando nessas considerações, sim, eu acho que a gente precisa... É muito bom que você tem um download gratuito e a gente pode rever as pessoas. Então, eu acho que é algo que pode ficar aqui na live. Quem tiver esse, depois a gente manda um e-mail para o
o mandato e a gente manda o livro, né? Ou você deixa o teu e-mail aí, você manda também para as pessoas. E dizer que só a luta ecossocialista vai ser capaz, né? Só a luta ambiental vai ser capaz da gente mudar todo esse paradigma e que a gente consiga fazer desse mundo um lugar tão lindo quanto ele é para todas as pessoas. Que todas as pessoas tenham oportunidade de desfrutar do bem da vida. E só para encerrar, o Brasil tem milhares de frutas que são oriundas só da nossa terra. A Mata Atlântica tem uma diversidade incrível, o Cerrado tem uma diversidade incrível, a Amazônia uma outra diversidade. Sabe o que nós brasileiros comemos? Uva, maçã, pera, manga e banana. Nada disso nasceu na nossa terra, né? Isso foi imposto. Então, é só para ficar essa reflexão de que a gente podia estar saborando os cambucás, os abios, as graviolas e outras coisas, e a gente, numa estratégia do mercado sempre, a gente consome o que tem e não o que interessa a gente. É isso. Concluí. Obrigado, Pedrão. Então, Eduardo, a palavra é contigo de novo. O mercado é homogeneizador, né, Pedro? Ele mata a diversidade. É isso. Isso tem bastante relação com o que você acabou de dizer. Bom, eu queria encerrar, fazer minhas considerações dialogando com coisas que vocês falaram, né, no fechamento de vocês. Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer, na verdade eu nem sei se eu já disse, mas se eu já disse eu digo de novo, que de fato, sim, eu falei que o que nós estamos vivendo agora é um grande ensaio geral, e tem um outro aspecto que se a gente sair dessa mais ou menos com perna para, né, dando pé ainda para, né, para respirar, eu acho que a discussão climática ela vai ganhar um outro tom, porque as pessoas estão tendo um curso, um crash course, né, um curso relâmpago, assim, intensivo do que é comportamento exponencial, né? De como que a vida pode sair da normalidade para um caos mais ou menos completo do dia para a noite, assim, mais ou menos, né? Então, como o que nos preocupa do ponto de vista climático envolve muitas vezes comportamentos exponenciais, essa ilustração prática que nós estamos vivendo hoje pode ajudar nós a nos comunicarmos, especialmente com os nossos pares, né, que já tem uma abertura maior para crítica a essa sociedade. Então, acho que vai ajudar a comunicar essa urgência, esse senso de urgência, justamente porque estamos sentindo na pele os efeitos de comportamentos exponenciais. A respeito da luta ecossocialista, eu concordo contigo, Pedro, mas eu colocaria um asterisco, é só a luta ecossocialista que pode nos tirar dessa, mas os ecossocialistas precisam se radicalizar. Quer dizer, eu acho que os ecossocialistas ainda estão muito mobilizados por essa luta do dia a dia que está ancorada na velha normalidade, né, e não no mundo que se avizinha, digamos assim, né, no mundo que começa a se insinuar no horizonte. E isso se relaciona com uma coisa que Renato falou. Eu vejo, inclusive, ecossocialistas muito preocupados em garantir o emprego. Veja, o emprego é uma categoria central do capitalismo.
A gente tem que garantir que as pessoas tenham condições materiais de viver, e viver bem. É no capitalismo que elas só conseguem acessar essas condições via emprego, e muitas vezes nem via emprego. Então, quer dizer, a nossa preocupação não deve ser garantir emprego. A nossa preocupação deve ser garantir que as pessoas tenham condições materiais de viver e inclusive de se desenvolver como indivíduos, Enfim, é algo que está incansavelmente formulado nos textos do Marx, do Engels, essa ideia, e é uma ideia para a qual eu convirjo com bastante força. E nesse sentido, e eu fecho com isso, eu não acho que a gente deve simplesmente inverter, Não mais lucro acima da vida, agora queremos vida acima do lucro. Não, nós queremos o lucro na lata de lixo da história. Nós queremos o lucro no passado. É isso que importa. Eu fecho com isso. Obrigado, Eduardo. Quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui hoje com a gente. A gente fez mais um programa que a gente está chamando de Quarentena Ecossocialista e Libertária. O método aqui é do programa quase ao vivo. A gente acabou a gravação, agora eu vou cortar aqui as pontas, o início e o final, e já vou transmitir imediatamente no Facebook e no YouTube do nosso mandato. A gente precisa estimular ao máximo possível o debate sobre as saídas para a humanidade, não só para a pandemia, mas para a crise ambiental, da qual a pandemia atual é um dos capítulos. E eu acho que uma das lições dessa nossa conversa aqui hoje é a seguinte: o tempo da natureza é o tempo da revolução, não é o tempo das reformas.